Olá, bem-vindos de volta. A gente está no Projeta Podcast, um podcast para você entender mais de seguro de vida e proteção financeira. E a gente está aqui com a maravilhosa Bruna Nogueira. Voltamos, oi. E o Cláudio Nogueira, sócio fundador da BCL. Bem-vindos. O próprio. Obrigada, Cláudio, pela sua presença. Eu que agradeço. Está contando um pouco da história da BCL, que é incrível. E eu queria contar agora, voltar a chamar, né, falar um pouco sobre o processo de sucessão que vocês estão passando aí, né? Com a chegada da Bruna para a empresa, você ainda se mantém na empresa, mas como que está essa relação, né? Essa nova etapa da BCL? Ó, eu vejo de forma tranquila. São 3 filhas. A Bruna está desde 2013. Eu tenho a caçula de 31 anos que fez engenharia de alimentos, mas está com o caminho já aberto. Deve estar indo para a Holanda morar lá por 5 anos, dentro dos próximos 2 ou 3 meses, ela com o marido. A minha mais velha, a minha do meio é USP, nunca vai ter o desejo, trabalha, já tem os projetos dela e tudo mais. Eu acho que ela não tem o desejo, na idade que ela tem, ela está com 36 anos, de vir para a corretora. Então, a sucessora natural é a Bruna. Então, um dado momento, eu começo a desligar ou ir uma vez ou 2 vezes por semana, depois a cada 15 dias e depois ela toca, porque eu já estou com 67 anos e isso é natural. A gente ter um cansaço e pensar em tirar o pé. Vai acontecer com todo mundo aqui. Não sou eu, isso é da vida, faz parte. Então é isso, ela pega, depois que ela pegar, com certeza ela vai desenvolver e dirigir o veículo do jeito que ela se sente bem, porque hoje eu ajudo na direção do veículo, mas às vezes, quando eu ajudo, a direção não... Você entende como é que funciona isso? Sim, totalmente. Isso, em qualquer lugar é assim. Quando você tem toda a autonomia, você faz de um jeito. Quando você não tem toda a autonomia, você precisa trocar ideias, mas nem sempre a sua ideia prevalece. É assim que funciona. É lá na corretora, em qualquer lugar. Aqui também é assim, na sua é assim, entendeu? Aí ela vai tocar sozinha. Mas a gente já deixou a semente, a árvore plantada, né? E os frutos já estão aparecendo para ela tocar. Assim Legal. Que funciona. Mas uma coisa que eu queria resgatar, Cláudia, é o seguinte, porque você me contou que logo que você criou a corretora, você, na conversa com seu ex-chefe, ele já falou, olha, vou comprar seguro, minha família vai comprar seguro com você. Isso não é só ser muito conhecido. Isso é você ter um relacionamento forte. Perfeito. E construir uma confiança com aquele cliente para ele depositar a confiança em você sem nem você ter começado a seguradora, né? Então, eu imagino que esses 25 anos de BCL, você deve ter um monte de histórias assim de clientes que confiam na figura do Cláudio. Eu queria que você me contasse assim, como você está fazendo esse processo de transição para confiar na figura da Bruna. Pergunta muito bem colocada. O que acontece hoje? Quando alguns segurados antigos ligam e que não são atendidos por mim, e são atendidos pela Bruna ou outro funcionário da corretora, depois eles, na paralela, eles falam, tá ficando rico, hein? Não atende mais a gente. Você vai fazer a passagem do bastão, mas do outro lado, você tem que ter um carinho para tratar com a pessoa, avisar, ó, a minha filha entrou no processo. Ela responde pela corretora e ela responde também por mim. O que ela falar, você pode confiar, você pode ir atrás. Mas a pessoa, você fala isso, ele liga lá, não consegue falar comigo, ele liga para perguntar se aquilo que ela ou outro falou é aquilo mesmo. É isso. São muitos anos, então, né? São muitos anos. Desligar, isso faz parte do processo sucessório. A gente tem cliente na BCL que tem o mesmo tempo de existência da BCL. E que sempre falou com ele. Na pandemia, a gente fez um processo que era...
a gente fazia os orçamentos, eu sentava com ele com os orçamentos prontos, falava, quem é esse cliente? Me explica esse cliente, perfil, tudo, para eu poder abordar. E eu que entrava em contato. Ainda assim, ligavam para ele. Mas até que a gente conseguiu, acho que alinhando dessa forma que foi feito, foi algo caminho, que eu já vi que funcionou. Uhum. Claro que dentro dessa sucessão, né, dentro desse processo que a gente está vivendo, hoje a BCL é uma corretora que faz todos os ramos de seguro. Uhum. Mas, até por um incentivo muito grande dele, eu sempre tive um olhar para parte do seguro de vida e proteção financeira. Então, hoje, ele fica na BCL cuidando de outros negócios que não sejam seguro de vida e proteção. Então, hoje a gente tem isso um pouco dividido. Mas eu entendo que eu vou aparecendo aos poucos. A transição está sendo feita aos poucos. Isso é uma coisa bacana. Eu estou na BCL, fez 10 anos agora, já 1º de julho. E que já viu que deu certo, né? Perfeito. Na pandemia. Então... Porque uma coisa é o seguro, né? Que é o que a gente estava falando até nos episódios anteriores, né? Dessas nossas conversas aqui. Bruna, o seguro está relacionado a você ter uma confiança, né? Contratar total. O seguro é contratar a partir de uma relação de confiança. Eu acredito muito nisso, né? Com certeza. Você trabalhou, você construiu um patrimônio, você está colocando um patrimônio, né, sobre responsabilidade de uma corretora de seguros que vai garantir que se algo acontecer, você vai ter um respaldo financeiro ou, né, todo o suporte. E aí tem que ser uma pessoa de confiança realmente. A gente tem essa diferença, né, de ir mudando a visão, mas hoje eu ainda não consigo pensar num seguro vendido sem alguém que você saiba de quem está do outro lado. Uhum. Para ter essa confiança, para realmente entender. Ele sabe os clientes, ele sabe o nome de filho, tudo. Uhum. Então, era isso que a gente fazia. Sento aqui, e aí? Quem que é essa pessoa? Tem filho? Ele sabe tudo. Humanizar o atendimento, né? Que eu acho que é o que a BCL faz de melhor. Uhum. Que é um atendimento humanizado. Hoje a gente tem uns funcionários a equipe que conhece os segurados. Fala, ixi, esse aqui melhor fulano tratar. Uhum. Ah, esse aqui gosta de receber os orçamentos numa planilha, com 3 orçamentos planilhados e falando as vantagens. Então, tudo isso a equipe já entende. Então, esse é um atendimento muito humanizado. A gente não trata todo mundo igual. A gente sabe, e ele sabe fazer muito bem isso. Bacana. Cláudio, e se você olhar assim, essa trajetória de 25 anos, me conta pontos que você gostaria de ter feito melhor e coisas que você se orgulha demais, assim. Pontos que eu gostaria de ter feito melhor? Veja bem, ter aberto o meu coração, ou aberto a minha mente, né? Há mais tempo para as mudanças que ela veio trazer. E que se viesse de outra pessoa, eu não aceitaria. Tem que fazer dessa forma. Que nem burro velho, eu dava aquela empacada. Então, a quebra de paradigma, eu fui descobrir que ela é importante para todos nós aqui, para todo mundo. Porque o mundo evolui. Se não quebrar paradigma, não vai. WhatsApp. Eu falava, isso é bobagem. Hoje eu uso direto o WhatsApp. Então... E entrou no Instagram, viu, gente? Pois é. E estar aqui, se a Bruna não estivesse na corretora e tudo mais, me chamasse, eu não estaria aqui. Uhum. Então, quanta coisa melhorou, entendeu? Então, ninguém faz nada sozinho. Ninguém. Então, ela ajuda, os funcionários da corretora me ajudam, porque juntos nós caminhamos. Sozinho eu não chego a lugar algum, eu não tenho essa força. Então nós somos todos nós somos empurrados, um empurra o outro, ou tem hora que um está na frente puxando a corda, ou é que nem os pássaros voando, quando o primeiro cansa, ele vai lá para o final, a aerodinâmica é isso, e saiam do final,
e ele bate a asa aqui atrás, mais lenta. Por quê? Porque o lá da frente está batendo. Por quê? Para ele poder voar. É assim. Isso chama aerodinâmica. Você conhecia isso? Não. Não conhecia. Nem eu. Sensacional. Pois é. E o pássaro, ele muda de posição quando vem. E eles voam assim, Por isso que eles voam em triângulo. Assim. E troca o que está mais cansado. Entre eles, sensacional. já existe essa solidariedade, esse espírito de união. E ele tem que ser assim tudo. É assim que funciona. E aí a gente conseguiu fazer isso na corretora, lá na sua empresa deve funcionar assim. Ela é advogada, junto dela lá deve ser assim, porque tem processos que às vezes ela não vai conseguir analisar, porque ela está atolada. Alguém tem que analisar esse processo com os olhos dela, com a lupa dela. E quando ela desenvolve alguém que faz isso, ela cria confiança nessa pessoa. E o que acontece? O escritório dela cresce. Mas não é só ela. Tem gente fazendo esse papel, entendeu? Sim. Então, ninguém faz nada sozinho. Ninguém. Não tem jeito. Essa é a frase eu acho dele. que o desafio grande para o empreendedor, né? A pessoa que está empreendendo e quer ser empresário, é realmente saber reconhecer isso, Sem né? dúvida. A hora de delegar, né? Eu acho que é o grande desafio do empreendedorismo hoje, é aprender a delegar. Eu amei demais essa história do pássaro, vou usar com a minha equipe, Sim. com certeza. Porque é isso, quando alguém está fragilizado, vai lá o outro que está Com mais certeza. animado e assume a Tá dianteira. batendo mais a asa, tá aliviando ele lá atrás, porque ele tá liberando o ar para ele poder bater a asa mais devagar e voar junto. Sensacional. É assim que funciona. Sensacional. E eu dei muita sorte, viu? Porque até eu fui para o seguro em 95. Eu nunca faltei um dia de trabalho por doença. De ficar doente antes dela chegar. Então, veja bem, era dia sim, dia não, frio, calor, tudo mais. Eu estava lá, eu nunca fiquei doente. Imagina isso. Eu não tenho fundo de garantia. Então, o que a gente ganha, ela, advogada, ela sabe disso. Você não deve ter fundo de garantia. O nosso é nosso, nós temos que trabalhar dia a dia, porque senão... Mas a tem um coisa seguro não de funciona. vida e proteção tem seguro financeira. de vida, o que eu quero dizer. Mas o que eu quero dizer com isso? Que depois ela veio e tudo mais, que há 2 meses atrás ou 3, eu tive um problema na hérnia de disco, que eu tive que ficar 2 meses dentro de casa, quase 3, sem andar, Nossa. tratando e tudo mais. Mas olha bem, até isso foi a hora certa. Aham. É a hora que eu não precisava estar em campo. Que eu poderia... Por quê? Realmente. Porque o pessoal, ela e o pessoal, eles tocaram tudo. Então, tudo isso Você pôde descansar e cuidar da saúde tranquilo. Pois é. É, que Tranquilo. tinha lá. E quando eu trabalhava na Então, Embraer, ó, quando eu trabalhava na Embraer, às vezes, olha bem, Aham. claro que são acidentes, né? Uma vez eu quebrei o tornozelo, que eu jogava futebol pela Embraer, Aham. tive que fazer uma cirurgia no joelho e tal, mas depois que eu vim aqui para fora, nem resfriado eu pegava. Que coisa incrível, não? Essas coisas você tem que pensar. É Alguém verdade. está te protegendo. Sim. Tem alguém te protegendo. Sim. Agora eu vou fazer um resumo, então. Eu diria que a coisa que você mais se orgulha é da equipe que você construiu na BCL, esses 25 anos. Eu me orgulho da equipe, eu orgulho da carteira de segurados que foi criada, eu me orgulho eu sou grato por nunca ter ficado doente no período que eu não podia ficar doente, que eu tinha que estar lá. E me orgulho da chegada dela. Então, tem uma série de coisas que eu me orgulho, sabe? Então, se eu, daqui a 3 anos, 70, parou. O que você construiu? Eu falei, eu construí a BCL e deixei ela lá para a Bruna tocar. Como que você construiu a BCL? Aí eu falo, a gente construiu com muita luta, muita garra, muita perseverança e trabalho. Só no dicionário que o sucesso vem na frente do trabalho. Aqui fora, não. É trabalho e sucesso. Não existe sucesso e trabalho. Então, em primeiro lugar, o trabalho. E a gente trabalhou muito nesse tempo, sabe? Muito. Eu, a Fátima, ela. As minhas filhas, quando vinham de férias, a mais nova e a do meio, elas iam para a corretora trabalhar, elas não ficavam Ele não dormindo, deixava não. a gente tirar férias
Na de faculdade? 2 meses. Não, elas iam de férias. No colégio. Tanto a que estava em Campinas e a que estava em São Paulo, eu vinha de férias aqui, pessoas. Eu falava de manhã cedo, falava assim, nós vamos lá para a corretora, que vocês têm que me ajudar. Levava, elas ficavam lá. Nossa, ajudando. adorei a ideia. Sim. Filhos. Você precisa mostrar para as pessoas da onde está saindo a estrutura para elas viverem como vivem. Até para valorizar. Até para valorizar. E elas iam lá ajudar, limpar a pólice, fazer uma coisa, fazer outra. Cada um sempre tinha contribui. trabalho, Kátia. Eu inventava um trabalho para levá-las. Na verdade, eu fazia isso. Tem que ser assim. Muito bem, agora descobrimos. Mas agora ela já tem com 32, 33. Você precisa criar essa coisa da valorização do trabalho na pessoa, entendeu? Antes, né? Antes. Bem antes. Tem que criar. A Laís tinha 12, 13 anos, falava, ó, vamos para a corretora. Ah, pai, eu tô com sono. Falava, levanta, vamos lá. Ai, Kátia tem muita história, né? Começou pequena. Acredito que seu pai também deve ter sido. Sim. O pai dela, o pai dele. Gente. Não tem como errar, nada é de graça. Né? Nada é de graça. Não existe almoço ou jantar de graça. Alguém paga essa conta. Alguém paga a conta. É isso. Pois é. E agora a gente está indo aí para a nova geração, né, Bruna? Trazer esse legado, honrar esse legado que ele deixou para você. Qual que são suas perspectivas aí para a corretora, né, nesses próximos anos? É bastante responsabilidade, né? Porque você vê o que a BCL se tornou, cresceu. Quando eu cheguei, já era uma empresa conhecida, com escritório numa empresa grande de São José dos Campos. Então, bastante responsabilidade. Mas o que eu vejo para o futuro é crescimento. Trabalho, invisto. Estou sempre tentando trazer coisas novas para a corretora, tentando inovar, sair na frente, né? Esse final de semana eu estou fazendo pós-graduação e esse final de semana que passou eu estava numa aula e aí falou que o nosso maior concorrente não é o vizinho do lado, é o tempo, né? É a inovação, é você conseguir se adaptar e as mudanças que estão acontecendo, as mudanças tecnológicas, de comportamento. Então, eu sempre né? tento chegar um pouco na frente, estudar as tendências de mercado, né? Eu falo que eu chego para ele, na minha família, eles falam assim, nossa, você inventa, hein? Porque eu vou buscar, vejo o que está sendo feito de diferente, quero aplicar aquilo. Né? Um podcast é um exemplo disso. De trazer um novo formato e conseguir me comunicar melhor com o público que hoje entende mais num formato desse. Né? Então, está tudo mudando e precisa acompanhar. Então, estamos aí com esses desafios. Mas, acima de tudo, é o que eu já falei. Eu gosto demais de estar aqui. E eu faço com muito carinho. E eu me orgulho muito da história e ver o que a BCL é. E quero que continue crescendo. É muito legal que eu identifico comportamentos empreendedores parecidos, né? De vocês, assim, de não ter medo do risco, né? De inovação constante, estudo constante. Então, é muito bacana ver, né? Porque tá tendo mesmo uma mudança, mas você traz muita coisa do seu pai. Né? Você consegue perceber isso? Ah, sim, não tem como. Né? A gente repete alguns comportamentos, né? E a gente vai repetindo e cada um do seu jeito, cada um da sua forma. Às vezes eu falo que a gente tá discutindo e tá falando a mesma coisa. Só que ele na linguagem dele e eu na minha linguagem. No final é a mesma coisa. Né? Então, isso é bacana. Mas ele tá acompanhando bastante. Eu fiz ele fazer um Instagram dele. Adorei, já quero seguir. Ele tava no Facebook, eu tava falando, pai, Facebook já tá um pouquinho ultrapassado. Vamos pro Instagram. Agora ele quer postar, quer fazer, né, pai?
quer fazer as postagens, quer saber visualização. É isso, muito legal. Mas vocês todos aqui, ó, menos eu, são privilegiados. Porque vocês pegaram um mundo que as transformações são constantes. O que é bom hoje na área dela, amanhã já está ultrapassado, porque a dinâmica é muito grande. Na área dele, olha que legal o que ele montou aqui. E se ele não estiver sempre se atualizando, ele fica para trás. Olha só, eu vivi um período que dos meus 20 aos 40, 45 anos, as coisas não mudavam. Então, você fica com medo de mudança. Agora, a mudança para vocês tiram de letra, porque é parte do dia a dia. Todo dia vocês estão mudando. É verdade. Então, eu sou de uma geração que não era assim, então a gente fica um pouco com medo de quebrar. Paradigma vai ser uma palavra que não vai existir mais, porque a mudança vai ser tão constante que ninguém vai falar em paradigma mais. Então é isso que eu estou falando. Bacana. Vai ser rápido, tudo muito rápido. E vocês, natural. Não tem nada. Tem que acostumar. Aquela impactada que dava em mim, vocês nem sentem. Vocês fazem naturalmente. Olha que evolução. Muito legal. E as futuras gerações, geração da minha filha, do seu filho, vai ser mais dinâmica ainda, né? Sem dúvida. E assim a gente vai vivendo a roda, né? Pois é. Exatamente. Gente, mas parabéns pelo legado que vocês construiu e que você está honrando aí na sequência, né, da empresa. Foi um prazer conversar com vocês. Esse é o podcast Projeta. A gente tá por aqui sempre para conversar sobre seguro de vida e proteção financeira. Proteção financeira. Eu vou repetir, tá? Eu esqueço. Pessoal, muito legal esse bate-papo, contar um pouco a história da BCL, foi uma honra para mim, muito obrigada. Honra nossa. E a gente está aqui hoje no Projeta, que é o podcast para falar de seguro de vida e proteção financeira.